Olá, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Esse ano foi um ano diferente, né? Já escutamos isso em vários lugares, várias situações em que isso foi abordado, né? E eu, quando comecei a capelania com vocês aí no início desse ano, tinha muitos planos, né? Maneira como nós faríamos as nossas reuniões, né? A maneira como nós iríamos conversar, né? Eu tinha planejado o Z to Z, não sabe o que é? Zóio no zóio, com vocês, né? E acabamos tendo que nos adaptar, né? Adaptar ao modo virtual, onde nós nos vemos aí nessa telinha, né? As nossas conversas são pela telinha também, né? Você vê os teus colegas de trabalho pela telinha também, né? Então a telinha passou a ser a nossa grande companheira, é verdade. E olhando um pouquinho a história natalina, eu parei num personagem, José. E fiquei prestando atenção como os planos dele também não saíram conforme ele havia planejado, né? A Bíblia nos conta que José tinha tudo planejadinho, né? Ele tinha comunicado publicamente o seu casamento com Maria, né? Que esse era o primeiro passo para a consumação do casamento judaico, né? E Maria era muito jovem ainda, então esses casamentos eles eram anunciados e um ano depois, mais ou menos, né, que havia então a consumação e ele levaria então a sua esposa para casa, né? Isso fazia parte do ritual judaico, né? Então tudo ia muito bem, né, conforme os planos de José, até que chegou uma situação complicada. Maria falou que estava grávida. Como assim grávida? Né? Eles não estiveram juntos ainda, né? E começou aí o primeiro plano frustrado de José. E ele era um cara muito certinho, um cara muito zeloso, né? E a Bíblia nos conta que ele procurou então achar um caminho para isso, para resolver isso, né? E saindo secretamente. Ele não queria macular a Maria e também não queria se dar mal, né? Porque o castigo para isso era a morte. Mateus capítulo 1, dos versos 18 a 21, nos contam essa história. Eu vou ler para vocês. Verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse a José: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, verso 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele recebeu Maria como sua esposa. Mudança radical nos planos. Quem mais aí teve os seus planos frustrados nesse ano? Talvez não por uma situação tão grave como essa, mas teve aí os seus planos frustrados também. Eu fiz adaptações na minha agenda. Eu risquei muitas reuniões presenciais da minha agenda. Eu cancelei muitas viagens que eu deveria ter feito esse ano e elas então se tornaram virtuais, conforme nós estamos conversando aqui. Na família, na minha família e na tua família, creio que teve que se adaptar também à logística de aulas virtuais, de espaços para home office, pai e mãe tendo que disputar com os filhos o sinal da internet, né? Bem complicado. Situações até fáceis de se resolver se nós compararmos com os planos frustrados de José.
Mas as adversidades de José, elas não pararam aí. Chegando o tempo de nascer o filho, né, lá pelo 8º, pelo 9º mês, saiu um decreto. Decreto, alguma semelhança com o que nós vivemos hoje? Um decreto do imperador que todos precisavam participar do censo e mais importante, lá onde o seu patriarca, ou seja, o seu ancestral tinha vivido. Né? No caso de José, o seu ancestral era Davi e a cidade de Davi era Belém. Ok, vamos para Belém. Pegou então a sua esposa grávida de quase 9 meses, perto do nascimento de Jesus, pôs em cima de um burrinho, né? E foram então caminhando para Belém. Detalhe, da onde eles estavam, em Nazaré, até Belém, a distância era de 150, era não, hoje ainda, né? 156 quilômetros. Imagine essa distância, né? Você caminhar uma esposa grávida por 156 quilômetros. E mais um detalhe, Belém ficava numa altitude de 750 metros, ou seja, o último pedacinho do caminho ainda era uma serra a se subir. Né? Beleza. Mais uma diversidade. Chegando lá, eles não encontraram lugar para ficar. Não tinha hospedaria, não tinha hotel, não tinha Airbnb naquele tempo, não tinha, enfim, nada disso. Não tinha como fazer guardar um lugar para que você pudesse ficar, seja na casa de alguém, enfim, não tinha como, né? A comunicação era muito precária. O que eles conseguiram foi um cantinho numa estrebaria. Um cantinho onde ficavam os animais. Tanta coisa difícil, tantas mudanças de plano. E olha que Maria estava literalmente com o Salvador do mundo em seu ventre. Literalmente. Tudo foi improvisado, menos o plano de Deus de trazer o Salvador a esse mundo, de trazer o Messias tão esperado a esse mundo. Acho que quase todos os planos de José, eles foram frustrados. Nada saiu como ele planejou. Se você, nesse tempo, teve planos frustrados também, eu tenho certeza que teve muitos, assim como eu tive também. Creia que o mesmo que planejou a vinda do Messias para esse mundo, a chegada de Jesus Cristo a esse mundo, é o mesmo que está no controle da tua vida, dos teus planos também. Por isso confie. Confie que mesmo diferente do que você tenha planejado, o resultado que Deus quer para nós acontecerá da forma dele. Só tem um porém. Faça como José. No último verso que nós lemos, você lembra? Ele fez o que o Senhor lhe tinha ordenado. José foi obediente, José seguiu aquilo que Deus pediu a ele.